Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês pensando: o que será que de fato aconteceu com esse rapaz para que ele tenha se assustado tanto assim? Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais. E também não esqueça de visitar os canais parceiros, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Em especial o canal Narrador Clássico, a gente fez parceria agora, recentemente, com eles, tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Fernando. Ele tem 30 anos, é natural de Minas Gerais. E segundo o Fernando, ele é um garçom que trabalha num restaurante aqui no Rio de Janeiro. Ele veio de Minas com mais ou menos 19 anos, mais ou menos. E veio para cá, para o Rio, para trabalhar. E acabou arrumando um emprego de garçom no restaurante na Barra da Tijuca. Segundo ele, até o ano de 2023, a sua mãe permanecia morando lá em Minas Gerais. Ela morava em um lugar chamado São Tomé das Letras. Esse lugar tem várias áreas de mato. É como se fosse um interiorzão em Minas Gerais, com muitos segredos escondidos naquele local. Então, segundo Fernando, no ano de 2022, ele entrou de férias e foi para lá, para onde sua mãe mora. Segundo ele, passar 30 dias lá e também ver como estava um casal de cachorro que ele tem. Que volta e meia dá filhote lá e a sua mãe vende alguns e outros dá a pessoas que ele conhece. A criação que ele tem lá de cachorro é uma criação de pitbull. Uma cachorra e um cachorro, que são cachorro que tem pedigree. É assim, cachorro de criação. Então, segundo o Fernando, quando ele sai de férias, ele vai para lá e sempre quando ele sai junto com o cachorro, principalmente à noite. Coloca a focinheira, porque o cachorro é brabo, e vai caminhar por volta de 7 para 8 horas da noite. Dá uma volta com o cachorro, depois no outro dia ele sai com a cachorra também. É assim. Segundo o Fernando, sempre quando ele está de férias, ele faz isso. Vai passear com seus cachorros. Nunca aconteceu nada. O máximo que ele disse que já viu é animal, gambá, bicho, normal. Atravessar a estrada quando ele vai com o cachorro fica doido. No enforcador. Mas segundo ele, nessas férias dele, no ano de 2022, no mês de março, próximo da quaresma, ele entrou de férias e foi para lá. Fernando é conhecido lá. Então, sempre amigos aqui, amigos ali. E também, volta e meia de noite, ele saía junto com outros amigos deles para ir atrás de algumas garotas. E foi numa saída dessa, junto com mais 2 amigos, que eles foram para um bar beber. E lá ele conheceu uma garota que não tirava os olhos dele. Então, ele só perguntou se ela estava com namorado ou não. Foi quando um rapaz ia chegando, provavelmente era namorado dela, e não gostou nada de ver ele conversando com ela. Ele só estava perguntando, segundo ele, se ela tinha namorado ou não. Nada mais do que isso. Então, dali gerou-se um bate-boca só, mas nada de empurrão, nem nada. Então, segundo o Fernando, depois disso, o rapaz foi embora, a moça também, e eles ficaram ali bebendo. E logo mais tarde, por volta de 1 hora da manhã, eles foram embora. Segundo o Fernando, 2 dias ou 3 depois disso, ele pegou a cachorra que ele tinha
para ir fazer uma caminhada com a cachorra à noite. Segundo ele sempre ia, sempre na direção que normalmente ele fazia, aquela quilometragem. E após ele chegar num lugar onde tinha uma espécie como se fosse um campinho, assim que por trás desse campo tinha mata, ele entrava para ali, para aquele campo, tirava a focinheira da cachorra e soltava ela um pouco para se exercitar brincando com ele. Era assim. Então, quando ele via que vinha alguém, ele chamava a cachorra rapidamente, botava a focinheira nela e segurava para ela não atacar ninguém. Era assim. Ele disse que após chegar nesse campinho, permaneceu lá com a cachorra brincando até mais ou menos quase 8 horas da noite, 8 e pouco, ele disse, quando ele resolveu vir embora. Após ele vir voltando com a cachorra, ele disse que havia uma casa, essa casa tinha um portão que estava um tanto meio aberto, o portão da casa. Estava meio aberto, não morava ninguém nessa casa. Ele vinha passando com a cachorra. Quando ele chegou quase em frente a essa casa, a cachorra, que já tinha a orelha bem operada, né, curtinha, afrontou. Fixou os olhos na direção do portão, como se estivesse vendo alguma coisa. E aquilo ali, ele segurou ela ficou esperta e começou a rosnar. Ele disse que olhou e não viu de que ela estava fazendo isso. Mas tinha algo ali. Então ele chamou ela e ela continuou rosnando para lá. Mas segundo Fernando, ele disse que viu quando algo se movimentou lá dentro do quintal da casa. Pois o muro estava meio como se o tijolo tivesse caído. E tinha uma parte mais baixa, provavelmente alguém que entrava ali de noite. Quando ele viu que algo se movimentou, a cachorra se oriçou para ir para cima. Deu aquele impacto na mão dele. Fernando disse que tentou segurar ela, mas ela acabou se soltando. Essa cachorra partiu na direção desse portão, que o portão estava aberto, assim, meio atravessado, assim, mais ou menos 80 centímetros, mais ou menos. Passou com tudo para dentro do portão. Ele disse que depois que ela entrou, ele ouviu um rosnado muito mais forte do que o dela. Em seguida, ele disse que ouviu um grito da cachorra. Nada mais do que isso. Então ele chamou a cachorra. Já não obteve resposta nenhuma. Então ele foi andando para frente desse portão. Quando ele chegou na frente desse portão, ele disse que algo que jamais ele tinha visto aconteceu. Ele disse que na parte escura só dava para ver, ele disse, 2 olhos grandes e vermelhos no escuro. Muito mais alto do que ele, como se tivesse trepado em cima de alguma coisa. Ou então era um bicho muito grande. Ele disse que só viu quando algo arremessou a cachorra. E a cachorra não era leve. Arremessou a cachorra de lá para cá, que a cachorra bateu por cima do portão e caiu embolando assim. Já bem perto dele assim. Ele disse que olhou aquilo e não acreditou no que ele estava vendo. A cachorra já caiu ali, já estava morta, desde a hora que ele entrou lá, quando ele deu aquele grito. Pois ela também não tinha como se defender, que ela estava com a focinheira. A cachorra estava morta, e quando ele viu, um troço veio caminhando esquisito pro lado do portão, que ele viu que aquilo era grande, um bicho estranho, ele disse que esqueceu até a cachorra. Carreira desgraçada ele deu na direção de casa, correndo. A rua tinha uma iluminação aqui e outra ali, ele disse, perdida, colocada pelos próprios moradores. Ele disse que quando ele chegou bem embaixo, correndo e olhando para trás, ele viu que algo vinha correndo atrás dele. Mas o que fazia?
Quando passava no claro da luz do poste, ele passava para o outro lado da rua, passava 1000, que não dava quase para você ver. Ele disse que só teve um jeito. Tinha uma casa, ele disse, tinha uma luz na frente da casa acesa. Ele disse que a casa era de cerca. Ele, do jeito que ele veio, ele disse, passou debaixo do arame e já foi direto para a porta batendo, pedindo socorro, ele disse. Socorro mesmo. Gritando. Quando ele viu, algo chegou bem na frente da casa. Ia na direção para pular a cerca. Quando esse homem disse, quem está aí? O homem lá dentro respondeu, ele disse, sou eu, sou eu. Ele disse, eu quem? Ele disse, o filho da dona Bernadette. Lembrando a vocês que ele trocou o nome da mãe dele. O homem abriu a porta, esse bicho voltou correndo para trás. Quando ele contou para o homem ficou assim, olhando para a cara dele, assustado. Ele disse, um bicho grande atacou minha cachorra. Um bicho que tinha muita força arremessou minha cachorra por cima daquele portão, daquela casa abandonada lá embaixo. Esse homem disse, rapaz, tem muito bicho brabo por aí solto. Ele disse, homem, mas um bicho igual aquele eu nunca vi na minha vida. Esse bicho era maior do que um homem. O velho disse, meu filho, à noite tem muito segredo. Você não pode andar por aí à noite achando que você está na cidade, não. Aqui é interior. Aqui é coisas estranhas acontecem por aqui. Mas fez uma boa camaradagem. Disse que esse velho pegou uma arma que ele tinha e foi levar ele lá na casa da mãe dele. Chegou lá e ele disse, olha, não deixa seu filho ficar andando por aí não, de noite não, que por aqui, desarmado aqui é vítima. Tá certo? Vira vítima em qualquer lugar aqui, porque aqui nós tem diversos tipos de bicho. Ele está dizendo que um bicho maior do que um homem atacou a cachorra dele. No outro dia, ele passou na casa desse velho, chamou o velho e foi lá junto com o velho com um carrinho de mão. Quando chegou lá, a cachorra estava morta mesmo. No dito lugar, na frente da casa. Quando eles entraram dentro do quintal da casa, segundo o Fernando, estava lá um monte de sangue assim, onde a cachorra tinha sido abocanhada, ninguém sabe por quê, porque o pescoço da cachorra foi rasgado, como se fosse rasgado por uma mão muito potente, como se segurasse ela e arrancasse o pedaço, não com a boca, mas com a mão. Corte grande de unha grande. Depois desse dia, segundo o Fernando, ele não saiu mais com o cachorro. E após entrar em contato com o seu patrão, veio embora antes das férias acabar, mais ou menos 2 ou 3 dias depois disso. E logo depois, ele mandou buscar a sua mãe, deixando só parentes dele lá, que mora lá até hoje. Mas até hoje, ele não engoliu aquela história daquele bicho, ter aquela força toda de arremessar aquela cachorra na direção dele. Mas a cachorra devia pesar uns 40 e poucos quilos, ele disse. Por aí, uns 40. Não era fácil de arremessá-la tão longe assim. E você, o que acha que foi aquilo? Teria sido um bicho desse? Pelo que ele descreveu, o bicho era grande, corria muito, corria estranho. E o que você acha que era? Deixa no comentário o que você acha. Boa noite, amigos assombrados assustados.